Olá! Na aula passada, nós mostramos que nós poderíamos obter a derivada de algumas funções elementares usando a definição. Mas já adiantamos ali que ficar só usando a definição é um pouco complicado, porque se a função for muito complicada, o limite, a obtenção do limite que está associado à definição fica muito difícil. Então é interessante agora desenvolver algumas propriedades que vão nos permitir trabalhar com a noção de derivada sem ir ao limite, no caso, ou seja, sem usar a definição, no caso de funções mais complicadas, tá certo? Então vamos apresentar algumas propriedades primeiro e depois apresentamos na próxima aula outras propriedades. Nós vamos deduzir essas propriedades, tá certo? Vamos lá. A primeira propriedade é aquela que se refere a uma função constante. Então, a ideia é novamente aplicar, né? Para demonstrar as propriedades, nós vamos ter que usar a definição. Nós não temos mais nada que nós possamos usar que não seja a definição, tá? É sempre aquilo que a gente fala, né? O que a gente faz? A gente faz a definição. Então, tem aqui a definição. Aí, com a definição, a gente demonstra propriedades. E aí, usa as propriedades para calcular as versões mais complexas daquilo que a gente definiu. Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá certo? Então, para a derivada da função constante, o que a gente faz? A gente aplica a definição. Ou seja, isso aqui, então, é a definição, só que agora no lugar da f eu vou colocar a função constante. Só que se ela é uma função constante, tanto faz tomar no x mais h, quanto no x, que é o mesmo valor, né? É isso que define a função constante. Então, o que nós temos aqui é a própria função c, que representa esse aqui, menos a função c, que representa esse, isso dá zero. Então, é o limite de zero, quando h tende para zero, pouco importa o valor de h. E isso certamente é igual a zero, porque a gente sabe que o limite de uma constante é essa própria constante, isso já foi demonstrado anteriormente. Lembra que nós estamos fazendo a construção da linguagem, então nós já estamos usando os resultados dos limites, né? Fizemos isso já no slide passado. Então, demonstramos com isso que o limite, que é a derivada de uma constante, é zero. Ok. Próxima propriedade se refere a uma função multiplicada por uma constante. Então, da mesma maneira, nós usamos a definição. Agora, a nossa função que nós queremos derivar é a função f mais multiplicada pela constante. Então, é tomar esta função em x mais h, que é o c vezes a f de x mais h, menos a função no x dividido por h. Então, essa é a definição. Eu, evidentemente, posso colocar o c em evidência e colocá-lo para fora do limite. Quando eu faço isso, eu fico lá dentro apenas com aquilo que seria a derivada da própria função f, né? Isso aqui é a definição da derivada da função f. Então, eu fico no resultado final com c vezes a derivada da função f, ou seja, a derivada de uma constante vezes a função é igual a constante vezes a derivada da função. Ou dito em outras palavras, eu posso colocar a constante para fora da derivada sem problema nenhum. Então, foi isso que eu obtive aqui. A derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Finalmente, uma terceira propriedade, as outras nós vamos falar na próxima aula, é a derivada da soma e da subtração de funções, né? Soma ou subtração. Então, nós podemos pegar a função completa já está dada aqui, é a soma ou subtração dessas funções. Então, eu tomo essa função no x mais h, menos essa função no x, e novamente divido por h. Essa é a definição. Eu posso agora pegar e juntar o f de x mais h com o f, então fica f de x mais h menos f. Eu junto o g de x mais h com g, então fica mais ou menos x mais h, g de x mais h menos g de x. Eu então tenho essa situação, eu posso separar os limites, porque eu estou pressupondo que ambas as funções têm derivada, se não tiver aí é uma coisa mais complicada. E aí, então, nesse caso, eu tenho nesse primeiro aqui a definição da derivada da f, nesse segundo aqui eu tenho a definição da derivada da g,
Então eu chego ao resultado que a derivada da f mais ou menos g é a derivada da f mais ou menos a derivada da g. Ou dito em outras palavras, a derivada da soma ou da subtração é a soma ou subtração das derivadas, que é o resultado que foi obtido aqui. Ok? Então essas são as 3 primeiras propriedades que eu gostaria de apresentar. Na próxima aula eu vou apresentar outras propriedades importantes também. E com isso nós vamos poder calcular derivadas de funções realmente bastante complexas. Eu então agradeço pela assistência, a audiência de vocês e até a próxima aula.